Oi, gente, como vocês estão? Aqui é a Brenda. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de maquiagem. Na verdade, eu vou me maquiar aqui com vocês e falar o que eu faço, né? Eu não sou maquiadora, eu nunca fiz nenhum curso de maquiagem. Tudo que eu aprendi foi aqui no YouTube, né? Aqui na internet. E eu tenho algumas coisas que eu fui aprendendo assim ao longo do tempo, que eu vi que funcionavam pra mim, outras coisas que não funcionavam. Então, hoje eu vou passar um pouquinho dessas coisas aqui pra vocês. Vou prender meu cabelo aqui. E eu acabei de chegar do shopping, que eu fui lá comprar umas maquiagens que as minhas tinham acabado, né? Eu mostrei pra vocês no outro vídeo de arrumando a penteadeira que muita coisa tinha acabado. Aí eu comprei a base, essa base da Paiô, que eu já falei pra vocês que eu gosto muito dela, porque ela é exatamente igual à base antiga da Boca Rosa, né, quando ela era parceria com a Paiô. E eu descobri exatamente por isso, porque eu fui comprar aquela base antiga da Paiô, né, com a Boca Rosa, e aí a menina me falou que não existia mais, que agora era só da Paiô, mas que era exatamente a mesma. Aí eu comprei uma e gostei muito. Ela é uma cobertura mais pesada, mais mate, igual era da Boca Rosa, tá? E ela estava na promoção, eu acho que da outra vez eu comprei foi de 49 e agora ela tá de 39. Então é um preço bom. A minha é a cor 3, tá, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu uso a cor 3 e a única diferença que eu vejo dela pra da Boca Rosa, é que essa daqui eu acho ela um pouco mais amarelada, enquanto da Boca Rosa eu achava um pouco mais rosada. Mas a cobertura dela é ótima, a durabilidade, eu gosto bastante dela. Me falaram que tem o corretivo dela, eu tô querendo testar, porque no outro vídeo vocês lembram que eu mostrei um corretivo que eu comprei péssimo? Pois é, eu tô precisando de um corretivo aí, eu quero testar o corretivo dela. Comprei também um pó, porque eu também mostrei que eu comprei um pó que a cor foi completamente errada, o pó ficou super claro. Aí eu comprei esse aqui da Dylos. Também nunca testei, tá? Nunca usei dele, não sei se é bom, vamos testar agora, né? E eu comprei a cor, deixa eu ver, cor 5, 5 médio. Eu acho que a cor é bem parecida com o que eu usava. Quero dar com esse aqui, ó. Eu gosto muito dele, da Color Trend. Só que o meu, né, acabou. A cor eu acho que é parecida. Na verdade, esse aqui eu acho que era um pouco mais escuro, mas acredito que vai dar certo. Comprei também esse rímel da Melu, que eu vi várias pessoas falando bem dele. Como o meu acabou, eu comprei para testar. E um pó solto da Playboy. Quem viu a história que eu contei sobre o pó da Playboy? Quem não viu, eu vi lá no vídeo de merecimento. Vou deixar aqui para vocês, porque eu já usava esse pó solto da Playboy, só que não era esse, né? Pelo menos não era essa embalagem. Eu usava de um outro. Aí não tinha desse lá na loja que eu fui. Aí eu acabei pegando dele mesmo porque eu tava sem. Então vamos lá, né? Já lavei meu rosto e a primeira coisa que eu faço antes de começar a maquiar é passar um hidratante labial, um gloss, alguma coisa. Outra coisa que eu não gostei, tá? Comprei esse Carmed Fine e, nossa, o cheiro dele é extremamente enjoativo. Muito enjoativo mesmo. Eu usava daquele outro amarelinho, não tô com ele aqui, que eu gostava muito. Mas eu não gostei desse, mas eu vou continuar usando, porque eu comprei, né? Então vou usar ele. E aí, a primeira coisa que eu faço é passar um gloss, porque quando passar a base não vai grudar na boca, porque tem algumas bases, tipo essa aqui que a gente vai usar da Paiô, que ela é mais pesada, quando ela gruda na boca é difícil para ela sair. Então, quando a gente já passa um gloss antes, ela não gruda. E eu vou mostrar para vocês como eu faço minha maquiagem. Como eu disse, não é profissional, tá? É o que eu vejo que funciona para mim, mas é uma maquiagem que eu acho que fica com um acabamento muito bonito, fica com a pele mais mate, né? Porque é o que eu gosto. E é uma maquiagem que dura muito. Eu posso ir pra festa, eu posso suar, eu posso dançar, o tanto que for que ela não sai. E a primeira coisa que eu uso é a blindagem. Eu gosto bastante dessa aqui da Pop. Ela é bem baratinha, sabe? Aqui, ó, tem até o preço, que eu paguei R$ 18 na época, já tem bastante tempo que eu tenho. E eu uso só ela. Eu não uso hidratante. Se você gosta de usar hidratante, pode usar. Mas eu acho que ela já dá uma boa hidratada no rosto. Então, eu coloco aqui uma gotinha em cada bochecha, uma na testa. E ela já ajuda a durabilidade da maquiagem, né? Ajuda a base a fixar mais. E também ela já dá essa hidratada. Então, a primeira coisa que eu passo é essa blindagem. Coisa muito importante para a durabilidade e para o acabamento da maquiagem é você esperar o produto secar. Por exemplo, aqui eu acabei de passar
a blindagem, né? Eu não posso imediatamente já vir e passar o outro produto por cima, porque a pele ainda não absorveu. Você não precisa esperar 10 minutos, mas esperar 1 minutinho, né? 2 minutinhos pelo menos para a pele absorver aquele produto antes de vir com o próximo. Agora que a blindagem já absorveu, eu vou passar um corretivo. Esse foi o corretivo que eu falei que eu não gostei tanto, né? Mas como eu só tenho ele aqui, a gente vai usar ele mesmo. E eu gosto de passar um corretivo antes da base, justa para corrigir mais, sabe? Não é nem para iluminar, nem para contornar. É só para aumentar a cobertura. Eu tô com bastante manchinha aqui, né? Por causa do tratamento das espinhas que eu tô fazendo mesmo. Eu tô tomando Rakutan. E aí as espinhas sumiram. Meu rosto tá bem lisinho, assim, em questão de espinha, não tem nada. Mas as manchas ainda estão aqui. Eu ainda tô fazendo tratamento, então espero que elas vão melhorar, né? Mas enquanto isso, eu gosto de usar um corretivo. Apesar da base ser uma base pesada, eu acho que com corretivo ela cobre melhor. Aí eu passo um pouco aqui na olheira, dos dois lados, e nas manchinhas que eu quero cobrir, né? Aí tem que ser um corretivo do tom da sua pele. Nem mais claro, nem mais escuro. A esponja, eu gosto de usar a esponja úmida. Já vi algumas pessoas falando que gosta de usar a esponja seca, mas eu prefiro a esponja úmida, tá? E quanto mais macia a esponja, melhor. Essa aqui eu comprei, tipo assim, na lojinha do chinês. Ela foi super baratinha, mas ela é ótima. Ela é super macia e ela espalha muito bem. Eu já comprei umas lá que eram ruins, tá? Então tem que tomar cuidado, eu não lembro a marca pra falar pra vocês. Mas essa daqui eu gostei bastante. Aí eu molho ela e depois eu venho espalhando, tá vendo? Agora que a pele já tá mais uniforme, a gente vai pra base. E uma coisa que eu percebo que faz muita diferença na hora de preparar a pele é a quantidade de produto que a gente usa, principalmente de base, porque eu vejo que muita gente tem medo de usar a base, né? Ela acha que se passar muito vai ficar aquela cara de porcelana, muito rebocada. E assim, se você aplicar direito, não vai. Né? Se você passar de qualquer jeito, talvez fique. Mas se você aplicar direitinho, esfumar bem, ela só vai te dar mais cobertura e deixar um acabamento melhor. Porque a pessoa passa uma gota aqui, outra gota aqui, e acha que vai cobrir tudo e que vai durar a noite inteira. Não dura, gente. Sinto informar, mas não dura. Então, a gente tem que passar bastante base, sabe? Eu gosto de fazendo assim, ó, vou colocando várias bolinhas pelo rosto inteiro, várias gotinhas, e realmente é bastante, né? Tem algumas pessoas que acham exagerado, mas pra mim funciona assim, tá? Eu posso sair, posso suar a noite inteira, que a base não vai craquelar, não vai abrir. E aí eu faço várias gotinhas. Depois eu venho com um pincelzinho assim de corretivo, tá vendo? Pequenininho, e espalho a base, porque na hora de espalhar com a esponja, eu acho que suga menos, sabe? Porque se você vir com a esponja direto aqui, ela acaba sugando o produto, né? Então, quando eu espalho, dou essa espalhada com pincel, eu acho que fica uma cobertura melhor. E como eu estava falando pra vocês, eu não sou profissional, né, nunca fiz nenhum curso de maquiagem, essa aqui não é uma maquiagem super profissional, mas é uma maquiagem que dá pra você ir em festas, né, assim, qualquer tipo de festa, até eu faço a mesma maquiagem que eu faço, tipo assim, pra um casamento, quando eu sou uma convidada normal, né. Eu faço esse tipo de maquiagem, mas dá pra você alterar ela, pra você deixar ela um pouco mais simples ou deixar um pouco mais elaborada. É uma maquiagem base, né, vamos fazer, assim, praticamente uma base que você vai conseguir usar em vários momentos. Depois que espalhou bem com o pincel, a gente volta com a esponja. E esse momento também é muito importante, tá? Porque quanto mais você esfumar com a esponja, quanto mais batidinhas você der, sempre com batidinhas, tá? Nunca esfregando. Quanto mais batidinhas, mais carinho você colocar aqui nesse momento, mais bonita vai ficar a sua pele, né? A pessoa quer passar aqui a esponja de qualquer jeito, dá 2 batidinhas de cada lado e acha que vai ficar legal, não vai. Realmente, pode demorar um pouquinho, né, pode ser chato, mas é o que precisa para a pele ficar bonita. E principalmente nesses cantinhos aqui, ó, perto do cabelo, aqui no olho, nesse cantinho aqui interno do olho, aqui puxando um pouco pro pescoço, porque senão fica aquela marcação, exatamente onde está a base e onde está o seu pescoço, né. Então é importante descer aqui um pouquinho, tá parecendo que tá super branca, né, mas eu juro que ela tá do tom da minha pele. E aqui no cantinho do nariz, tá vendo? Então é importante a gente dar uma atenção especial nesse momento aqui.
Se você achar que a base não cobriu tudo, você volta com um pouquinho, né, coloca umas gotinhas e espalha mais. Espalhei bem, tá vendo agora que você tá com essa cara, assim, bem porcelana, bem polida. A gente poderia vir com um corretivo mais claro aqui abaixo dos olhos pra iluminar, mas como eu quero fazer uma coisa mais simples, mais fácil, né, pra quem tá começando, quem não consegue se maquiar tanto, eu não vou usar, não tem tanta precisão. A gente vai usar só o contorno. E eu gosto bastante dessa paletinha aqui da Nina Secrets, que é de contorno, blush e iluminador. Eu acho o contorno dela bem bonito, o iluminador também fica lindíssimo. A gente vai usar só essa paletinha aqui pra fazer a pele. O contorno eu gosto de usar esse pincelzinho chanfrado aqui, esse pincelzinho é da Shein. Eu posso até deixar o link pra vocês. E o segredo do contorno e do blush, de tudo de pele, é você ir fazendo aos poucos. Se você não tem segurança, você não conhece tanto o produto, pega um pouquinho, bate aqui e vai colocando. O contorno a gente passa nesse sentido aqui, ó, da orelha pra baixo, tá vendo? Dessa parte de cima da orelha, como se estivesse indo aqui pra boca, mas não chega próximo à boca. É só nesse cantinho mesmo. Aí eu aplico, tá vendo? Eu aplico o produto e depois vem esfumando. E assim como a base, assim como tudo na maquiagem, o segredo é você esfumar bem. Tá vendo? Não pode ficar marcação. Pega mais um pouquinho, esfuma também e tenta não chegar tão próximo da boca, né? Sempre depositando aqui próximo do cabelo e descendo o produto, mas não tanto. Essa questão do contorno é um pouco complicada de falar porque cada rosto pede um tipo de contorno diferente, né? Se o seu rosto for mais cheinho, se o seu rosto for mais comprido, é um contorno que cada tipo de rosto tem um contorno que vai ficar melhor. Esse aqui é o que eu descobri que dá mais certo pro meu tipo de rosto, tá? Acho que vocês pesquisarem na internet contorno para cada tipo de rosto, vai aparecer aí o que fica melhor com cada um. Mas no meu caso, eu gosto de fazer assim, eu coloco aqui e eu vou subindo, tá vendo? Eu passo nessa parte aqui ao lado da sobrancelha, né? Eu gosto de subir um pouquinho aqui e também na testa. Como a minha testa é maior, né? Eu gosto de passar bastante. Quando, por exemplo, se a pessoa tiver a testa pequena, ela não pode passar muito contorno, porque aí fica parecendo que a testa é ainda menor. O contorno e o iluminador na maquiagem, né, tem exatamente esse papel de aumentar alguma coisa ou diminuir. Se você aumentar uma coisa que já é grande, vai ficar enorme. Ou se você diminuir uma coisa que já é pequena, vai ficar muito pequena. Então é por isso que é importante conhecer o seu rosto e ir testando, porque às vezes você acha que sua amiga fala que faz de um jeito, você acha que vai dar certo pra você, só que quando você faz não fica tão legal. Às vezes é por isso, porque o formato de rosto dela é diferente. Mas aí aqui na testa também eu vou depositando um pouco aqui no meio e vou espalhando pros lados, tá vendo? Vou fazendo assim, puxando em tudo. Aí aqui, ó, do lado da sobrancelha, até chegar do outro lado, que é a mesma coisa. Eu coloco aqui bem no cabelo mesmo, bem próximo ao cabelo. E aí vai esfumando pra baixo. Sempre com a mão muito leve, né? Pra não ficar marcado. Às vezes eu passo um pouquinho aqui embaixo também, pra marcar mais a mandíbula. E aí eu só sigo o formato da minha mandíbula mesmo, né? Tem técnicas mais elaboradas pra quem quer deixar uma coisa super marcada, quem quer aumentar, quem quer diminuir, mas aqui eu só sigo o contorno do meu osso mesmo, né? Só passo por cima assim e sempre pouco, né? Bem pouco e esfumando pra ficar o mais natural possível. Por exemplo, aqui, ó, tá um pouco marcada ainda, tá vendo? Então a gente vai esfumar mais. Pro contorno do nariz, eu uso esse pincelzinho aqui, ó, de olhos, um bem fofinho. E aí eu pego o mesmo contorno e eu passo aqui, ó, desde essa parte de baixo até lá na sobrancelha. Vai passando, aplicando e esfumando. Só passa aqui de um lado, depois a gente passa do outro. Como eu falei, vai sempre colocando, se você não tem a mão ainda, não sabe quanto coloca, coloca só um pouquinho. Se ficar claro, você coloca mais e vai construindo camadas. É melhor você colocar pouco e depois aumentar do que colocar muito de uma vez e não conseguir tirar, né? Então, aí eu faço esse risquinho dos dois lados e depois eu venho esfumando pra baixo, entendeu? Pra essa parte aqui pra aba do nariz, esfumando ele mesmo, pra não ficar marcado. Passo um pouquinho aqui embaixo também.
E o nariz é super perigoso, tá, gente? Porque é muito fácil de manchar. E é uma coisa que tá literalmente no meio do seu rosto, né? Então qualquer um percebe. Se você achar que ficou demais, que ficou alguma parte manchada, você volta com a esponjinha e dá umas batidinhas de leve, pra deixar mais misturado, né? Agora pro blush, eu gosto desse pincel mais curtinho. Tem gente que gosta de um pincel muito fofão, eu acho que é difícil de aplicar com ele. Eu gosto desses mais curtinhos, porque é mais preciso, né. E aqui também eu vejo muita gente usando o produto líquido, né, tanto corretivo quanto blush, e também dá super certo, né, a durabilidade é ótima, mas como a gente está tentando fazer uma coisa, assim, mais simples, mais iniciante, eu acho que com pó é mais fácil, né. Se você não domina usar o pó, os produtos em pó, vai ser mais difícil usar os líquidos. Então, por isso que a gente está usando o blush, o iluminador, tudo em pó. Aí eu vou misturar esses 2 aqui, ó, que esse aqui já é um iluminador, é um blush, não sei, mas eu misturo os 2 que já dá um glow. Aí a gente pega, sempre tira o excesso e vem aplicando. Também só com batidinhas, esfumando com cuidado, né, pra não tirar o que tá por baixo, porque a gente ainda não selou essa pele. Aí vou colocando, tá vendo? E sempre construindo camadas. Se tiver pouco, a gente pega um pouquinho mais. Eu gosto de passar um pouquinho no queixo. Isso aqui é completamente opcional, porque eu já vi gente falando que acha horroroso, que não, não entende, mas tem gente que gosta. E eu gosto, se você gosta, você passa. Se você não gosta, é só não fazer. Aplica só aqui na bochechinha mesmo. Iluminador, a gente vai usar esse aqui da paletinha também, que eu acho ele bem pigmentado, fica um glow bem bonito. E você vai passar ele em cima do ossinho, né? Esse ossinho aqui da maçã do rosto, tá vendo? Aplica bastante, porque assim, a gente ainda vai selar essa pele, né, então você pode exagerar um pouquinho mais, porque ela vai dar uma sumida depois que a gente passar o pó. Então, eu passo aqui no ossinho e aqui, eu já tô aqui, né, do jeito que eu tô aqui, eu só subo e passo um pouquinho aqui embaixo da sobrancelha, como se fosse uma sombra, porque já dá um glow, sabe, se você não quiser usar sombra nenhuma, você passar só isso aqui e colocar um rímel, já fica super bonito. Aí a gente passa um pouquinho aqui debaixo da sobrancelha, do outro lado a mesma coisa. Você tá vendo como é que esse iluminador é bonito? Nossa, eu achei ele lindíssimo. E ele não é aquele de, tipo, parti que você vê as partículas do glitter, sabe? Ele se mistura com a pele e fica um glow, assim, muito bonito. Principalmente nessa parte aqui da pálpebra. E aí depois o nariz. Eu aplico essa questão do nariz é igual do contorno, tá, gente? Vai depender do seu formato de nariz. No meu caso, eu coloco aqui na pontinha do nariz e um pouquinho aqui em cima. E aí você tem que ir testando para ver qual tipo de aonde, né, que fica melhor passar o iluminador para você. Agora vamos para o pó. O pó é um momento muito importante também, porque ele vai ser primordial para a durabilidade da sua maquiagem, né? Porque aqui a gente está com a base teoricamente molhada ainda. Então, quando a gente passa o pó, a gente sela isso tudo para ficar grudado ali na sua cara, para não sair. E aí eu gosto de usar o pó solto para esse momento. Eu uso essa esponjinha que é bem pequenininha da Shein. E aí o pó, quanto mais fininho for, melhor, né? Eu pego o pó. Ah, antes de passar o pó, como a gente demorou um pouco aqui fazendo essa pele, às vezes acumula em algum lugar a base. Eu acumulo muito aqui, ó, nessa região do bigode chinês, ela marca, né, onde marca primeiro. Então, eu venho com a esponjinha, dando umas batidinhas para tirar essa marcação, porque se a gente passar o pó com ele já marcado, aí já era, não tem como tirar essa marcação mais, sabe? Então, a gente tira a marcação aqui, às vezes na pálpebra também fica. Aí eu tiro aqui com a esponjinha da base e depois a gente vem com o pó. E aí essa esponjinha pequenininha é boa principalmente para esse lugarzinho aqui abaixo dos olhos, sabe? Que ela encaixa direitinho, ó, pra vocês verem. E realmente passa bastante pó, como eu falei com vocês, né? Essa questão da quantidade dos produtos. Não tô falando que a gente precisa desperdiçar o nosso produto, né, gente? De forma alguma. Aqui no canal eu sempre falo sobre isso, sobre consumo consciente. Eu sempre mostro pra vocês que eu uso o meu produto até o final e muitas vezes eu fico culpada porque eu tenho dó de usar as coisas também. Mas eu entendi que, assim, se eu não fizer bem feito, não vai durar, não vai ter um resultado tão legal.
Então, é melhor que eu use o produto da forma correta para eu ter o resultado que eu quero, do que ficar economizando e não ter o resultado bom, né? Então, assim, a gente vai usando uma quantidade considerável, não é exagerado, né? Mas a quantidade que vai selar bem essa pele. Aí você aplica assim no rosto inteiro, tá vendo? Esse pó aqui, ele fica um pouco claro, né, na hora que passa, mas depois que a gente tira o excesso, ele se adapta muito bem à cor. Esse não é o da Playboy, tá? É outro aqui que eu tô usando, mas ele é super fininho também. Mas o da Playboy também é. Eu gosto bastante dele e eu também fazia desse jeito. Passo bastante no rosto inteiro. E aí a gente espera pelo menos uns 2 minutinhos, né? Pra deixar como se fosse a pele realmente absorver esse produto e o que a gente passou por baixo grudar no nosso rosto. Passou aqui já alguns minutinhos e agora a gente vai vir tirando esse pó. E como que a gente vai tirar? Nesse caso, eu uso um pincel bem fofão, tá vendo? Bem grandão, maior que eu tenho. E aí, a gente vai pegar mais pó. Tá vendo? Eu tenho um pouquinho de pó aqui na tampinha ainda. Você vai pegar um pouquinho de pó e vir como se fosse varrendo o rosto em movimentos circulares. Porque aí, se tiver algum lugar que o pó não ficou bem aplicado, esse que tá no pincel vai aplicar, né? E aí você vai varrendo, polindo a sua pele o máximo que você conseguiu. Passa bastante aqui nessa região que eu falei pra vocês que acumula. Aí você vê no seu rosto, né? Se tiver na testa, se tiver aqui próximo do olho, você tenta dar uma caprichada, mas tem que tomar cuidado para não pesar, tá, gente? Por isso que eu falo de ir passando com movimentos suaves, varrendo. E apesar de colocar bastante produto, a gente tem que dar um bom acabamento, porque senão fica pesado, né? Se você já tem a linha de expressão e não finaliza bem essa pele, ela vai acabar acumulando ainda mais. Então, é importante dar essa atenção especial. Olha o iluminador como é que fica, tá vendo? Mesmo com pó, ele ainda fica bem iluminado. Agora a gente vai voltar com os produtos da pele, né? Tudo que a gente já passou, contorno, blush e iluminador. Vai passar tudo por cima de novo para aumentar ainda mais a durabilidade dessa pele. Porque aí, minha filha, você pode suar, você pode fazer o que você quiser que não vai sair. O contorno, na verdade, normalmente eu nem aplico novamente, sabe? Mas aqui no nariz eu achei que tava muito claro, que nem tava aparecendo, então eu resolvi passar um pouquinho mais, mas aqui na testa mesmo já tá bom, tá vendo? Mas você pode só dar uma esfumadinha, passando um pouquinho pra ficar cada vez mais natural. Mas aí a gente vai pro blush e é a mesma coisa, tá? O mesmo pincelzinho mais durinho. E aí sempre com cuidado. Vai passando um pouquinho, vê se já tá bom, se não tiver, pega um pouquinho mais. E o blush também, eu gosto de passar ele mais pra cima, tá vendo? Aqui, ó, já é quase no olho, quase perto do olho já. Aí você vai passando aqui, tentando mesclar ele um pouco com esse iluminador que você já passou, e sempre misturando aqui com o contorno, deixando uma coisa bem uniforme. Eu confesso que eu sou um pouco viciada em blush, sabe? Eu não sei a hora de parar. Pra mim, quanto mais melhor. Então, assim, eu tenho que me policiar, porque senão eu saio parecendo que eu levei uma chinelada na cara. E o iluminador também, a gente vem, como o iluminador já ficou bem, eu já passei bastante, né, na primeira camada, nem precisa passar tanto agora. Passar mais aqui nessa parte da sobrancelha, que a gente vai fazer agora a sombra, mas é a sombra, assim, mais simples de todos os tempos, porque essa pele, se você fizer essa pele aqui, preencher a sobrancelha, colocar uns cílios e passar um gloss, você já tá maravilhosa, sabe? Parece que já é uma maquiagem profissional e tal, porque os cílios faz muita diferença, tá? Se você não gosta de usar cílios postiço, pelo menos o rímel, aplicar um rímel bem aplicado, né? Um rímel que dá volume, que alonga bem os cílios, já faz muita diferença na maquiagem. E pra sombra, eu vou usar essa paletinha aqui super antiga que eu tenho da Ruby Rose, que é a única sombra que eu uso, né? Só essa daqui, ó, um marronzinho. Mas aí pode ser qualquer marrom que você tiver, um tonzinho mais neutro. E aí eu pego com esse pincel bem fofão, um pincel bem grande, porque eu também não tenho muito espaço de pálpebra, né? Então, assim, eu nem me dedico muito na sombra, porque não aparece tanto. Como meu olho já é pequeno, eu só pego essa sombrinha marrom para dar uma profundidade. Aí a gente vai passar aqui, ó, no cantinho externo, tá vendo? Você vai aplicar do meio pra fora.
E é a mesma coisa, você aplica e vai esfumando pra fora, sempre puxando pra fora. E aí, quanto à cor, depende do que você quer. Se você quiser uma coisinha mais básica, você aplica menos. Se você quiser uma maquiagem mais pesada, você pode aplicar um pouco mais, né? Pode aplicar um marrom mais escuro. Se você quiser uma coisa assim mais pesada, e eu não recomendo passar direto um preto. Você pode começar a fazer exatamente isso aqui, com um marrom um pouco mais escuro, né? E depois você vem com um preto por dentro, né? Assim, um pouco menor, nesse cantinho mais para baixo aqui, ó, como se ele estivesse por dentro do marrom. Porque se você já vir direto com preto, é capaz de ficar muito marcado. Você não vai conseguir esfumar tão bem. Mas aí a gente vai colocando, pegando um pouquinho até eu achar que tá da cor que eu queria. Fiz aqui, gente, ficou assim bem clarinho, porque isso aqui é a base para assim qualquer maquiagem que você quiser fazer, tá vendo? E aí você vai fazendo sempre movimentos circulares, tá? Como se fosse bolinhas assim, ó, para não ficar marcado. E aí vai jogando aqui para em sentido da sobrancelha, né, para ficar mais puxadinho. Mas como eu falei, essa aqui é uma base, assim, para qualquer maquiagem. Se você quiser deixar só assim, já fica legal, entendeu? Só colocar uns cílios, a gente fazer aqui embaixo, já vai ficar legal. Se você quiser colocar um clarinho aqui no cantinho interno, fica bom. Se for uma coisa mais ousada, você pode colocar um glitter, né? Inclusive, acho que eu vou até passar um clarinho, só uma sombra aqui branquinha, aqui bem nesse cantinho interno, para dar mais um contraste. Nem apareceu, né? Só um pouquinho assim mesmo. Aí você pode trazer pra cá, ó, tá vendo? Pra essa parte, que não é exatamente na pálpebra, como se fosse a lateral do nariz, mas bem aqui em cima. Esse aqui dá um toque especial na maquiagem. Essa cor aqui nem tá aparecendo muito, mas depois a gente vai vir com o iluminador, aí vai destacar mais. Só como eu falei, se você quiser colocar um glitter, se você quiser vir com preto, com qualquer cor, essa aqui é a base pra você fazer. Agora eu vou vir com lápis marrom, que é o que eu mostrei pra vocês no outro vídeo também, que eu não gostei muito dele, porque eu achei que ele não pigmenta tanto, mas é o único que eu tenho aqui, tá vendo? Esse lado aqui eu já passei e esse lado não, mas assim, ele não pigmenta muito. Mas a gente vai usar ele, e aí depende da sombra também. Se você tiver feito uma sombra mais escura, se for uma coisa mais pesada, você pode usar o lápis preto, né, para combinar melhor. Ou então, se você tiver o olho muito pequenininho, fica legal usar o lápis branco, porque ele aumenta. Tudo depende do contexto da maquiagem, né? Do que você fez, qual é a proposta, para onde você tá indo. E aí, o lápis marrom, eu acho que fica uma coisa assim neutra. Não é nem tanto quanto o preto, mas no meu caso, às vezes, eu não gosto muito do branco. Então, eu acho que o marrom fica legal. Agora, a gente vai pegar um pincelzinho desse aqui, chanfrado de sobrancelha. E com a mesma sombra que a gente passou em cima, a gente vai vir esfumando aqui embaixo, nos cílios inferiores, tá vendo? Mas no cantinho externo mesmo. Não vou puxar tanto ele aqui pra parte interna, né? Vou deixar mais aqui nessa parte externa. E como se fosse juntar com a sombra que tá lá em cima. Tá vendo? Se você fizer uma maquiagem colorida, por exemplo, você pode fazer essa parte aqui de baixo com a sombra colorida. Pode fazer tanto com a marrom, né? Se você fizer essa base marrom e usar uma sombra colorida por dentro, você pode fazer esse esfumado é, inferior com a marrom, ou então com a sombra colorida. Preenchi a sobrancelha, sem segredo, mas ela tá precisando fazer também. E o rímel que eu tô usando é esse aqui da Shein. Eu gosto bastante dele, apliquei de um lado. E ele é 2 em 1, assim, tá vendo? Tem um lado que é mais fininho e do outro lado é mais gordinho, que é pra volume. Normalmente eu começo aplicando com esse lado mais fininho. Eu não sei se tem um jeito certo, né, de se realmente é pra começar por ele, mas eu começo com ele e eu acho que ele dá uma alongada legal no cílio, sabe? E aí eu passo ele, espero secar um pouquinho e depois passo do outro lado. Passo no inferior também. Borrei tudo aqui de rímel, tá vendo? Mas eu deixei pra mostrar pra vocês como é que eu tiro. E eu pego um cotonete seco, né? Esse aqui que eu já tirei aqui do outro lado, que eu tinha borrado. Espero secar o rímel. A hora que o cílio secar, aqui também já secou. E aí você só vem passando de levinho assim, ó. Ele sai inteiro, tá vendo?
sai tudo. Se manchar a sombra, você volta com o pincel e dá uma esfumadinha por cima. Pronto. Na boca, eu não tô usando batom, porque como eu tô usando Rakutan, meu lábio tá ficando muito ressecado. E toda vez que eu passo batom, fica muito descascado, sabe? Racha, fica doendo, aí eu não tô usando só o hidratante. Mas, quando eu faço uma maquiagem mais elaborada, eu uso o lápis. Como a gente passou hidratante no início, ele não gruda, tá vendo? Aqui no início tem um pouquinho, só passar o dedo, já saiu. E aí eu venho com esse lápis aqui, que é do Boticário. Esse é Nude Malva, que é o nome dele. E eu faço o contorno do lábio. Eu não gosto de passar pra fora, tá? Às vezes que eu passei, eu fiquei me achando meio estranha. Eu faço realmente o contorno do lábio só pra dar uma cozinha, né? Porque até gloss, sabe? Até gloss que eu passo tava irritando. Aí eu venho, faço realmente o contorno da minha boca, não é por fora. Mas se você gosta de passar por fora também, né? Dá pra aumentar o lábio um pouquinho. Aí eu faço o contorno, eu venho com o dedo assim, já dá uma esfumada, né, não ficar tão marcado. E volto com o hidratante. Esse aqui ele é até um pouco rosinha, então já dá uma corzinha, né. Pra finalizar, a gente vem com um pouquinho mais de iluminador, né, aqui e principalmente nessa parte aqui embaixo da sobrancelha, onde a gente passou a sombra, dá essa esfumada pra não ficar nada marcado, tá vendo? Do outro lado também. Iluminador também nunca é demais, né? Eu, às vezes, dou exagerada. Mas aí você esfuma bem, passa aqui, um pouquinho no nariz. A gente também pode pegar um pincelzinho assim, ó. Um pincel lápis, sabe? Um pincel pequenininho. Pegar um pouquinho de iluminador e passar aqui nesse cantinho interno do olho. Que ele também já dá um toque mais especial na maquiagem. Aí você esfuma ela aqui com a sombra que a gente passou. Do outro lado. E é isso. Prontinho, gente. A maquiagem fica assim, tá vendo? É uma maquiagem bonita, com a cara de bonita, sabe? Mas que com a prática você vai conseguir fazê-la super fácil, em 10, 15 minutos você consegue fazer isso aqui. E como eu disse, é uma base que dá pra você fazer vários outros tipos de maquiagem, né? Só de colocar uns cílios aqui já fica uma maquiagem muito mais glamurosa, muito mais chique. Você pode aplicar um glitter ou o que a ocasião pedir. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí se vocês querem mais vídeos desse tipo, se vocês querem alguma indicação de produto ou se vocês têm algum produto para me indicar, tá? Eu tô sempre de olho aqui nos comentários. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchauzinho!